Bom dia, meus amados irmãos, graça, misericórdia e paz da parte do Deus Pai e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, estou aqui com meus amados irmãos, na presença do Senhor Jesus, servindo ao Senhor com alegria e se apresentando diante dele com cântico e com a adoração. Meus amados irmãos, vamos nessa manhã meditar na palavra de Deus, nessa reflexão bíblica, nessa manhã, acerca de um texto muito conhecido da palavra de Deus. E eu quero ler com vocês nessa manhã, quero meditar com vocês nessa manhã, em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vamos fazer uma reflexão acerca de quem nós éramos, qual éramos o nosso estado espiritual diante de Deus e o que Deus fez conosco, o que Deus fez com a nossa vida. Né? Então, o tema que eu quero abordar nessa manhã é do pecado para a salvação pela graça. Né? Do pecado para a salvação pela graça de Deus. Então veja o que é que diz Efésios, capítulo 2, dos versos de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus amados irmãos, que texto maravilhoso. Se você refletir acerca desse texto aqui, se você meditar acerca desse texto que nós lemos aqui, meus amados, você vai procurar viver uma vida mais de gratidão. Essa reflexão ela serve para quem não é cristão e para nós que somos cristãos. Por quê? Porque o não cristão, o não crente, aquele que não está em Cristo, não tem comunhão com Deus, não teve a vida transformada, regenerada, que está andando nos seus pecados, ele vai refletir isso. Porque o texto é muito claro aqui no capítulo 2, versículo 1. O que é que diz? Ele vos deu vida. Deus só concede vida a quem está morto. Deus não dá vida para quem tem vida. Bom dia a Joyce. Joyce, que Deus abençoe, Joyce. Bom dia para você. Que Deus te abençoe, Joyce. Amém. Graça e paz. Então, Efésios capítulo 2, de 1 a 10, ele fala acerca que nós estávamos no pecado e Deus operou por sua graça e por sua misericórdia uma obra maravilhosa, uma grandiosa obra. Não é? Quero também dar bom dia a Merivânia Santos. Que Deus abençoe a Merivânia Santos, que está assistindo conosco também. Então vamos meditar juntamente conosco nessa reflexão aqui, ok? E compartilhe, eu peço que você compartilhe essa reflexão, essa live. Abra uma sala de vídeo aí, abra uma sala aí no Facebook, tá bom? Compartilhe esse texto, é importante, faça isso. Eu peço que você abra uma sala aí e compartilhe com seus amigos do Face, tá bom? Então vamos lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos
e nos vossos pecados. Deus só dá vida a quem está morto. Morto por quê? Morto por causa dos pecados. Então, nós morremos em Adão. Adão pecou, Adão transgrediu o mandamento do Senhor lá no Jardim do Éden. Logo, quando Adão pecou, sua esposa pecou no Jardim do Éden, diga-se de passagem que Deus lhe tinha dado a ordem para que eles pudessem comer toda a árvore que estava no meio do jardim e não comesse na árvore que estava no jardim lá, que era a árvore da ciência do bem e do mal. Logo, eles comeram, eles desobedeceram, eles foram enganados pela serpente, por Satanás, deram mais ouvido ao diabo do que ouvido à voz de Deus, às ordens de Deus, e eles morreram espiritualmente. Eles morreram espiritualmente. Então, todos nós que nascemos depois de Adão, todas aquelas gerações que nasceram depois de Adão, nasceram numa época pós-pecado, numa época em que o pecado já se faz presente no mundo. Então nós já nascemos em um estado de pecado, nós já nascemos em pecado, em um mundo em que o pecado está presente e também em um mundo que está debaixo da maldição de Deus. Logo, quando nós nascemos, já na barriga, já no ventre de nossas mães, nós já estamos mortos espirituais, já estamos destituídos da glória de Deus. É preciso que nós corramos para os braços de Jesus, porque Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. O texto de Efésios diz que Ele vos deu vida. Deus só dá vida a quem está morto. Deus é a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, Ele dá vida a cada um de nós. E o que é que Ele diz? Ele vos deu vida estando vós. Quem é esse vós aqui? Paulo estava escrevendo essa carta para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. Então, ele estava dizendo para eles, olha, ele vos deu vida a vocês, quando vocês estavam mortos. Mortos em quê? Aí Paulo explica, nos vossos delitos e nos vossos pecados. Então, aí ele diz, olha, nos quais andaste outrora. Olha, vocês de Éfeso, vocês igreja de Éfeso, vocês em outro tempo vocês andaram outrora. Como? Andaram como? Segundo o curso deste mundo, segundo a inclinação desse mundo, sendo seduzido pelas influências desse mundo, sendo andando cegamente pelo sistema do mundo, pelo sistema pecaminoso, pelo sistema anticristão, andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quando ele estava dizendo para o povo de Éfeso, quando vocês estavam andando segundo o curso desse mundo, vocês estavam também andando segundo o príncipe da potestade do ar. Vocês estavam obedecendo a Satanás, sendo escravo do diabo, cegos espiritualmente, mortos espiritualmente, sem vida, e o espírito da desobediência operava no coração de vocês. Ele estava dizendo ao... O que é que ele diz mais aqui? Entre os quais andamos outrora, segundo o que? A inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, nós andávamos, Paulo diz, olha, vocês, Éfesos, vocês andavam segundo as inclinações da vossa carne. Ou seja, ele se inclui também. Vamos lá, vamos concluir. Aí o que é que diz aqui o texto?
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, nós éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, quando nós estávamos mortos nos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, o espírito da desobediência atuava em nossa vida, nós éramos chamados de filhos da ira, como também os demais. Ou seja, as pessoas que não estão em Cristo, que estão andando segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, sendo escravo de Satanás, sendo escravo do diabo, amando mais o mundo mais do que a Deus, eles são chamados e estão debaixo da ira de Deus, estão vivendo como filhos da ira sem saber. Aí o que é que diz aqui agora? O versículo 4. Isso era o quadro de nós quando nós não estávamos em Cristo. E é o quadro daqueles que não estão em Cristo. Mas o que é que Deus diz aqui no versículo 4? Mas Deus, ele sendo rico, veja, rico em misericórdia. A palavra misericórdia é que Deus, ele coloca o seu coração em nossa miséria, ele se compadece de nós, ele tem piedade de nós, ele teve piedade de nós. Então Deus, que é rico em misericórdia, não é? Por causa do grande amor com que nos amou. Veja, por causa do grande amor, não é do pequeno amor, é do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, em nossas transgressões, diz aqui, ele nos deu vida. Estando nós mortos, ele nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo Jesus. Aquele Cristo que nasceu, cresceu, começou seu ministério, preparou seus discípulos, ensinou o caminho dos discípulos, pregou o evangelho, curou muitas pessoas, foi para a cruz do Calvário, sofreu toda aquela humilhação, todo aquele sofrimento, morreu numa cruz, como um maldito, como um representante da sua igreja, uma morte voluntária, substituta, morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. E isso representava a vitória da igreja. Nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo, e nós em Cristo recebemos a vida. É o que diz aqui no versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Veja o que aqui diz aqui o final do versículo 5. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, pela graça, a palavra graça é favor imerecido. Nós não merecíamos essa salvação, nós não merecíamos o perdão, nós não merecíamos receber vida, mas ele, por causa do grande amor com que nos amou, ele nos deu vida. Ele nos deu vida. E pela graça nós somos salvos. Salvos pela graça, salvos pelo amor de Deus, salvos pelo favor imerecido. Então ele nos deu vida e vida com abundância. Ele nos deu salvação em Cristo. Então nós somos salvos em Cristo, somos libertos em Cristo, nós somos resgatados em Cristo, fomos ressuscitados em Cristo. Então, juntamente com ele, ele nos ressuscitou, pois nós estávamos mortos espiritualmente. Ele nos deu vida, nós ressuscitamos com Cristo. E diz o texto, no versículo 6 do capítulo 2 de Efésios, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Cristo
está agora no trono reinando sobre todas as coisas. Ele é o nosso representante, ele está lá como Deus e como homem, em corpo glorificado. Ele está nos representando lá, estamos em Cristo, assentado em regiões celestiais. E o que é que diz aqui? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, Deus vai mostrar, meus amados, nos séculos vindouros, a sua suprema graça, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Pois o que ele fez conosco, estando nós mortos nos delitos e pecados, nos deu vida, nos deu salvação pela graça. Nós, de filhos da ira, passamos a ser chamados filhos de Deus, filhos do Senhor, filhos do Altíssimo, servos de Cristo, discípulos de Jesus. E ele diz aqui no versículo 8, pela graça sois salvos. Ele repete de novo, pela graça sois salvos. Mas essa salvação é mediante a fé. Fé salvífica, a fé que vem dele. A fé salvífica, a fé que salva, a fé que nos faz acreditar em Cristo, essa fé vem de Deus, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, essa fé não vem de nós. Nós não nascemos com fé. Essa fé ela é dada por Deus. A fé não vem de vós, é dom de Deus. E a salvação que é pela graça, a salvação ela não vem pelas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras. Tem religiões por aí que pregam salvação pelas boas obras ou pelas obras. Não é por fazer boas obras que nós somos salvos, não, meus amados. Mas é pela graça, mediante a fé. Não de obras para que ninguém se glorie, para que alguém diga, olha, eu fui salvo por causa das minhas boas obras. Não, é pela graça que nós somos salvos. Não de boas obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, feitos em Deus, criados por Deus, né? E criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não praticamos boas obras para serem salvos ou para sermos salvos. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. E essas boas obras têm que ser baseadas na palavra de Deus, na lei do Senhor. Quais são as boas obras? Amar a Deus e ao nosso próximo. E quando nós amamos o nosso próximo, nós respeitamos as autoridades. Amamos primeiramente a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós cumprimos o 5º, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º, o 10º mandamento que tem a ver com o nosso próximo, meu amado irmão. Então, essas boas obras, Deus nos criou para as boas obras. Nós somos salvos e porque nós somos salvos, nós devemos parecer com Jesus. E nossa vida deve ser uma vida cheia do Espírito Santo. Nós devemos praticar boas obras para que essas boas obras glorifiquem ao nosso Pai Celestial. Portanto, o que é que nós devemos aprender de Efésios capítulo 2, verso de 1 ao verso 10? Primeiro, ele nos deu vida. Nós estávamos mortos. Então, se nós estávamos mortos, ele, pela sua graça, ele nos salvou, ele nos deu vida. E essa vida só é e somente através do Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos mortos, nós vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, os filhos que agora atua nos filhos da desobediência, nós que fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então Deus nos deu vida, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Deus ele mostrou a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua compaixão, enviando Jesus, para que nós, por meio de Cristo, pudéssemos ser salvos pela sua graça e também pudéssemos assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus. E outra coisa, ele nos deu a fé. A fé é um dom de Deus. A fé para crer na obra de Cristo. Essa fé salvífica, essa fé que acredita que a morte de Cristo morreu em meu lugar, que o sangue dele foi derramado para nos purificar de todo o pecado. Portanto, nós temos motivos de sobra, meus amados irmãos, para viver uma vida grata, vida santa, uma vida de boas obras que glorifiquem a Deus.
nós devemos andar pela fé, como filhos de Deus, refletindo o caráter do Pai, sendo parecidos com Jesus. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus guie a sua vida, que Deus continue abençoando o seu coração, a sua vida e toda a sua família. Que você que não é cristão, corra para os braços de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde em nome de Jesus. Reflita nisso, em nome de Cristo Jesus. Amém.